Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, 13 de outubro. A semana começa e eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a violência no trânsito. 2 pessoas morreram em acidentes nas rodovias sergipanas neste fim de semana. Você vai ver que os professores da rede estadual de ensino paralisaram o dia para uma mobilização contra o congelamento dos triênios. Os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão são tema de sessão especial que acontece neste momento na Assembleia Legislativa de Sergipe. O repórter Rafael Carvalho acompanha e tem as informações. Bom dia, Rafael. Oi, Suzane, bom dia a todos. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa recebe o deputado federal do Amazonas, da Maranhão, que é relator do projeto de lei na Câmara, lá em Brasília, que abre caminho para que as Assembleias Legislativas façam um plebiscito para decidir a situação que acontece aqui, o caso de Aracaju e São Cristóvão, lá na zona de expansão. Em instantes a gente explica essa alternativa a esse assunto polêmico que se arrasta há muitos anos e teve recentemente o fim do litígio com decisão do STF. Suzane. Certo, Rafael. Você vai ver que o Grupo Cultural Parafusos de Lagarta encantou o público durante o primeiro Festival de Cultura Popular de São Paulo. E o Domingo de Fé, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Milhares de fiéis participaram da romaria até a cidade que leva o nome da santa aqui em Sergipe. É a partir de agora, no SE1. A Assembleia Legislativa de Sergipe discute em uma sessão especial os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão. Recentemente, a Justiça determinou a devolução de parte da zona de expansão de Aracaju para São Cristóvão, o que reativou a discussão e a polêmica sobre o tema. O repórter Rafael Carvalho está lá acompanhando e tem outras informações. Rafael. Suzane, essa decisão da Justiça, do STF, deu fim àquele longo litígio que a gente vinha acompanhando e terminando essa situação, ou seja, a Justiça Federal determinou que o Estado de Sergipe atualize a cartografia desses 2 municípios para que o IBGE também atualize no ano que vem os mapas. Foi dado um prazo até abril do ano que vem. Aí veio toda essa situação da polêmica que a gente vem acompanhando, que moradores resistem lá nesses bairros afetados, mas aí surgiu essa alternativa que é o seguinte: a possibilidade de a Assembleia propor um plebiscito e assim os moradores decidirem o que querem, se permanece como de Aracaju ou se realmente vai para São Cristóvão. Mas para a realização desse plebiscito é necessário que um projeto de lei seja votado em Brasília, e aqui está o relator desse projeto de lei na Câmara Federal, o deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão. Ele veio para essa audiência para justamente explanar esse projeto. Ele é o relator do projeto de lei, e ele veio justamente para explanar as informações desse projeto e ficar à disposição aqui para questionamentos, né? Nós, inclusive, conversamos com ele há pouco, entrevistamos o projeto de lei complementar de 2024, e tem um outro projeto que foi atrelado a esse, que é da deputada Catarina Feitosa. Ela também está ali na mesa. Esse projeto foi apensado que inclui uma questão que é a seguinte, que é a que acontece aqui, a conurbação urbana, ou seja, a junção de populações de municípios diferentes numa área só. Esse projeto original de 2024, né, que está tramitando em Brasília, não incluía essa situação. Daí ela veio, se somou ao projeto de lei dessa forma, e aí se tem agora essa tramitação lá em Brasília.
é uma regulamentação do que tem na Constituição Federal. Esse projeto, sendo aprovado lá, regulamenta essa questão de plebiscito para decisões de territórios, né? Como a gente acompanha aqui. Tem várias situações assim no Brasil. Daí, esse projeto sendo aprovado, a Assembleia vai propor um plebiscito, vai votar um plebiscito e a população, numa das eleições, né, vai votar também, vai ter um voto a mais, que é decidir se continuam de Aracaju, território de Aracaju, continuam pertencendo a Aracaju ou a São Cristóvão. A audiência pública já está na reta final, a gente tem as imagens aí, a presença da prefeita Emília Correia, ela também discursou aqui defendendo que seja feito o plebiscito, porque a população, nas palavras dela, quer ficar em Aracaju. Houve investimentos nesses longos anos aí, desde 1989, que foi quando houve essa divisão, né, essa delimitação de territórios. A delimitação original é dos anos 50, né, que é justamente essa que o STF manda retomar. Com a decisão agora recente, se confirmada, né, até ano que vem, atualizando a cartografia, Aracaju perderá 11% do território. Aqui tem representantes dos dois municípios, né? A maior parte de Aracaju, vereadores, mas tem também vereadores de São Cristóvão. Inclusive o presidente da Câmara de Vereadores de São Cristóvão estava há pouco ali compondo a mesa, mas da Prefeitura de São Cristóvão tem somente o procurador que está aqui no plenário. Claro que tem também aqui a presença de moradores dos bairros afetados, presidentes de associações de bairros, que estão nessa expectativa de que eles possam participar de um plebiscito, e aí fica a decisão por conta deles, se continua como está, todo o território dos bairros ali da zona de expansão pertencendo a Aracaju, ou se volta ao que era lá antes de 1989. Suzane. Muito obrigada pelas informações. Esse é um dos assuntos que movimenta bastante esta segunda-feira. Rafael, daqui a pouquinho você retorna com outros assuntos aqui para a gente. Muito obrigada. Vamos agora a outros assuntos também dessa segunda-feira com o Leonardo Barreto. Leonardo, bom dia. Bom dia para você, Suzane, e bom dia para você que nos acompanha. Pois é, o final de semana foi violento, viu, no trânsito. Pelo menos 2 pessoas morreram em acidentes. Na rodovia SE 265, no município de Itaporanga da Ajuda, uma pessoa morreu nesse acidente. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual encontraram o corpo ao lado de uma moto, entre os povoados Sapé e Salvadorzinho. Segundo o BPRV, uma outra motocicleta foi encontrada estacionada às margens da rodovia, próximo ao local onde o corpo estava, sem nenhum condutor. A equipe entregou as 2 motocicletas na delegacia de Itaporanga da Ajuda. Além disso, realizou o controle do tráfego na rodovia até que a equipe do Instituto de Criminalística e do IML fizessem os procedimentos necessários. Em Aquidabão, um motociclista identificado como Edenis Pereira dos Santos morreu após uma colisão com um carro. O acidente aconteceu na rodovia estadual SE 220, entre Aquidabã e Graco Cardoso, no Médio Sertão Sergipano. O motorista do carro não foi encontrado no local do acidente. Em Simão Dias, um motociclista perdeu o controle da moto, saiu da pista e caiu nessa ribanceira. Foi nas proximidades do assentamento 8 de outubro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Próximo ao povoado Queimadas, em Itabaiana, a secretária de Desenvolvimento do município, Osanir dos Santos Costa, sofreu um acidente nessa estrada de chão. De acordo com os bombeiros, ela estava consciente e relatando dores no corpo. Ela é irmã do prefeito Valmir de Francisquinho. Ele fez uma postagem em uma rede social onde disse que a irmã voltava de uma procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Segundo ele, ela está bem. Uma moto e um carro colidiram ontem à noite no povoado Brasília, em Lagarto, na SE 160. O condutor da moto ficou ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel ainda no local do acidente.
Muitos acidentes, né? E uma recorrência sempre no fim de semana, né? É preciso ter cautela, né, Suzane, para que a gente não tenha esse mesmo resultado, né, ao longo de toda segunda-feira, esse resultado aí, por conta, muitas vezes, da imprudência no trânsito. Agora a gente tem informações a respeito de um crime que aconteceu no final de semana no interior do estado. A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher grávida no município de Rosário do Catete. Ela foi morta a tiros nesse final de semana. Ela foi identificada como Mariana Nascimento. Não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime. 2 suspeitos foram presos pouco depois do crime. 2 continuam foragidos. A delegada da Polícia Civil que investiga o caso tem mais informações. Vamos acompanhar. Nós fomos acionados para atender uma ocorrência de homicídio que vitimou uma gestante no município de Rosário do Catete. Imediatamente nos deslocamos ao local. Lá, no local dos fatos, foi feita a preservação da área, a coleta das primeiras informações do fato e acompanhamos também o trabalho da perícia científica. Esse trabalho minucioso foi fundamental para entender a dinâmica do fato e identificar os envolvidos. A Guarda Municipal de Rosário do Catete também nos forneceu imagens de segurança e assim, em parceria com o BPAT, o Batalhão de Polícia e Ações Táticas do Interior, iniciamos diligências ininterruptas para a captura desses autores. O primeiro foi um adolescente que foi apreendido em sua residência e assumiu a participação do fato. Durante sua condução à delegacia plantonista de Maruim, por volta das 3 horas da manhã, esse menor indicou onde estaria o segundo comparsa. Em uma região de mata, foi possível capturar um outro autor que assumiu ter sido o autor dos disparos que vitimou Mariana e no local foi dado voz de prisão. A prisão em flagrante do maior foi convertida em prisão preventiva e o menor também segue internado provisoriamente. Esse caso demonstra a importância do trabalho técnico da equipe de local de crime e a integração das forças de segurança para uma resposta rápida e eficiente à sociedade sergipana. Cumpre informar que os demais envolvidos já foram identificados e as investigações seguem pela Delegacia Municipal de Rosário do Catete. Ainda não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizar os suspeitos, deve ligar para o Disque Denúncia através do 181. A gente reforça aqui que não é preciso se identificar. Agora vejam só essa história. Membros da casa Ilê Axé e Auxum, no bairro Gameleira, na zona sul da capital, se depararam neste final de semana com a invasão do templo religioso. Vizinhos perceberam que as luzes que costumam ficar acesas estavam apagadas e avisaram a coordenadora da casa. Dentro do templo, muita depredação. Foram quebrados muitos artigos religiosos usados nos rituais e ainda foram furtadas máquinas de costura. O caso deixou os membros da casa revoltados e assustados também. Aí são imagens da parte interna da casa, onde vocês podem ver toda a bagunça que foi deixada pelos criminosos. E por conta disso, hoje pela manhã, a coordenadora do terreiro esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência e conversou com a repórter Ana Fontes sobre essa situação. A casa hoje não tem ninguém morando, mas está funcionando. Quando a gente chegou, a casa tinha sido invadida, depedrada, tudo tinha sido destruído, né? Itens foram roubados e foi um grande susto. Além da investigação, a gente precisa da segurança, né? Nesse momento, toda a comunidade está se sentindo fragilizada e com medo, de fato, né? De retaliação, desse pessoal retornar ao espaço e o que a gente pede, de fato, é apoio para a segurança. Vocês acreditam realmente foi um típico caso de racismo mesmo? Eu não tenho dúvida, né? Quando entra para furtar, você não precisa sair destruindo os itens religiosos e muito menos deixar marcas nas paredes com insígnias de outras denominações religiosas.
Infelizmente, né, mais um caso que é registrado aqui no estado. Infelizmente, esse não é o primeiro caso de racismo religioso ou de invasão a templos religiosos, que acabam quase sempre resultando nesse processo, né, de destruição, de depredação de itens religiosos. A gente sempre reforça aqui que é importante respeitar todas as religiões, denominações religiosas, né? Cada um tem o direito de seguir quem quiser, né? Enfim. Mais do que importante, eu diria, Suzane, é necessário, né? É fundamental para a convivência harmoniosa em sociedade. Né? A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que já são 6 casos registrados aqui no estado, 6 casos de racismo religioso registrados este ano aqui em Sergipe. Ao longo dos últimos 6 anos, já são 17 casos, né? Racismo religioso é crime, é inaceitável. Com certeza. Daqui a pouco, então, você retorna, Leonardo, com outras informações deste início de semana. Até já. Bom? Até já. E a gente volta para a Assembleia Legislativa, onde está agora o repórter Rafael Carvalho, acompanhando a sessão especial que trata dos limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão. Rafael. Suzane, a audiência está na reta final. Aqui várias pessoas já discursaram. Há pouco o representante de um dos bairros, que é o Robalo. E a gente conversa agora com o deputado federal, Hildon Rocha, que é o relator do projeto de lei lá em Brasília, ele que é do MDB do Maranhão. O teor desse projeto de lei, ele regulamenta o que já existe na Constituição? Bem-vindo ao SA1. Exatamente. Esse projeto de lei complementar regulamenta o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, permitindo que seja feito o desmembramento de município, de territórios municipais e anexação a outro, que é o caso aqui em Sergipe, entre Aracaju e São Cristóvão. Esse projeto de lei está sendo, na data de hoje aqui, debatido, é de autoria do deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, e que tenha pensado a ele um projeto de uma deputada aqui, de Sergipe, que é a deputada delegada Catarina. E esse projeto da deputada delegada Catarina me chamou a atenção de um fato que não estava previsto no outro projeto, que é a questão da conurbação entre municípios. Ou seja, municípios como São Cristóvão e Aracaju, que estão juntos, hoje é uma coisa só, dentro numa malha urbana, ela seria impedida de ser resolvido por esse projeto. E agora nós vamos fazer um novo substitutivo na CCJ, onde estou relatando o projeto, para resolver esse problema. Estou na data de hoje aqui para ouvir novas ideias que possam vir a somar a esse projeto. Entre eles, eu já ouvi ali um que reclama da indenização para o município que acabar adquirindo outro. Ou seja, se houver investimento do município de São Cristóvão dentro desse território e ficar para Aracaju, que Aracaju pague para São Cristóvão aqueles investimentos que foram realizados. Se for o contrário, que São Cristóvão pague para Aracaju aquilo que foi investido pelo município. Então essa é uma ideia que eu já vou introduzir no meu projeto, no meu substitutivo, assim como também a questão do tempo, que foi chamada a atenção aqui em relação à questão do tempo em que pode acontecer esse tipo de ação. Não pode demorar muito, porque pode ser criado ficticiamente, de forma fictícia, problemas que não existem hoje e pode ser criados se não tiver um prazo limite para esse tipo de desmembramento e anexação. É possível que se faça já um plebiscito para que os moradores, que são cerca de 30 mil moradores afetados, votem, escolham já nas eleições do próximo ano, em outubro? Olha, eu acho que pode ser sim, porque o prazo que está na lei, ele permite que o processo administrativo feito pela Assembleia Legislativa se dê um dia após a eleição do prefeito e um ano antes da eleição do novo prefeito ou do prefeito que venha a ser reeleito. Então há um prazo muito factível para que possa ser feito pela Assembleia Legislativa o processo do estudo de viabilidade municipal e o decreto que permita um plebiscito. Então eu vejo que é viável, desde que seja aprovado esse ano, tanto na Câmara dos Deputados, assim como no Senado e sancionado pelo Presidente da República. Como está a tramitação lá em Brasília? A tramitação, como está? A tramitação tranquila, já está na CCJ, que é a última comissão,
depois da CCJ vai para o plenário é rápido e em seguida vai para o Senado. O Senado é só uma comissão ou, se o presidente do Senado quiser, vai direto para o plenário também. Então, pode ser resolvido isso ainda esse mês ou no mês de novembro, que dá prazo suficiente para a Assembleia Legislativa dos Estados fazer os plebiscitos. Muito obrigado pela atenção, deputado, que está aqui na audiência, nessa sessão especial, retorna lá para a mesa, a audiência que já está terminando, teve aqui antes mais pessoas participando, desde cedo que o assunto é debatido, Suzane, e muitos moradores estão nessa expectativa, já que tivemos o fim dessa história no âmbito judicial e os moradores se mobilizaram, têm feito manifestações, têm tido apoio de políticos. Do outro lado, né, a Prefeitura de São Cristóvão, vereadores, né, defendem que seja cumprida a decisão, que não tem mais o que se discutir, que o STF já decidiu e que o território, os 11%, pertencem mesmo a São Cristóvão, mas o que a gente vê é uma alternativa se encaminhando, Suzane. Muito bem, claro que a gente vai continuar acompanhando. A reportagem completa a gente vê no SE2 e também outras informações no G1 Sergipe. Rafael, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Veja a seguir, professores da rede estadual de ensino paralisam atividades para cobrar do governo uma resposta sobre o congelamento do triênio. Tem também o quadro Chama o SE1 que resolve. Agora 12h09. A gente volta já. A semana começou com paralisação dos professores da rede pública estadual. A categoria reivindica o pagamento de direitos que afirmam não estar sendo feito pelo governo do estado. A primeira atividade dos professores da rede estadual nesse dia de paralisação começou bem cedo, por volta das 5 da manhã, realizando panfletagem nos terminais de integração de ônibus da capital. Nos panfletos, os professores mostram os motivos da paralisação. O principal é o congelamento dos triênios. De acordo com a categoria, desde 2022 que os triênios estão com valores congelados. Uma negociação já havia começado com o governo do estado, mas depois parou. A gente estava num processo de diálogo muito interessante. O governador apresentou uma proposta que foi rejeitada pela categoria, mas a partir da própria fala do governador, que ele tem um limite de 70 milhões por ano, os professores construíram a outra proposta alternativa de retomada do triênio de forma paulatina durante 3 anos. E agora, quando o governador ia apresentar uma outra proposta dentro dessa que nós apresentamos, houve discordância dentro do governo, pela sua equipe, e a proposta não foi apresentada ao magistério. Após a panfletagem, os professores se concentraram em frente à sede da Secretaria de Estado da Fazenda, no bairro Garcia, zona sul da capital. De acordo com a categoria, o triênio não é vantagem, não é aumento ou privilégio, e sim um direito, que valoriza o professor pelo tempo prestado à educação. A cada 3 anos, os professores tinham um acréscimo remuneratório que fazia do triênio um adicional fundamental no salário do trabalhador. Isso representa na vida do professor e da professora que vem num processo de empobrecimento, a falta inclusive de quitar as dívidas no final do mês. A gente está falando disso. O que o governo tem marcado milhares de reuniões, mas não avança em garantir aos professores, vou garantir um direito que vocês têm. Tem recurso, o governo já disse que tem recurso. Tem recurso, vamos avançar nessa pauta. O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, respondeu às demandas apresentadas pela categoria. Nós estamos no meio de um processo de negociação. O sindicato apresentou reivindicações, tivemos reuniões, uma delas, ou algumas delas, com a presença do governador. Fizemos uma proposta em relação ao triênio. O sindicato fez uma outra proposta que é fiscalmente impossível de acontecer. Mesmo assim, nós retomamos o processo, estamos estudando para fazer uma outra. Não cabe desmobilizar 160 mil alunos no momento em que o processo de negociação está aberto. Não cabe essa situação, é absolutamente ruim para todos nós e para a educação pública sergipana. Lembrando que, não obstante o processo de educação, de negociação que estamos fazendo,
estamos na eminência da realização dos exames de final de ano. SAEB, que é a avaliação da educação pública do Estado e do Brasil, que acontece em todo o Brasil, e em seguida o Enem. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade com os nossos alunos. Temos 160 mil alunos na rede, as famílias, a desestruturação. A rede está toda aberta para receber os alunos. Aonde não há presença dos professores que aderiram à paralisação, nós temos outras atividades sendo desenvolvidas pelas equipes de gestão, mas a gente mantém transporte e alimentação e as escolas funcionando para aguardar o recebimento. E espera que esse movimento paredista não flua e que o diálogo retome. Chama o SE1 que resolve. A gente começa mostrando a reclamação dos moradores do Marcos Freire em Nossa Senhora do Socorro. Por lá, o problema é a dificuldade de trafegar na ciclovia. Não existe limpeza pública já há muito tempo. Eu creio que desde quando o novo prefeito assumiu, não houve uma limpeza nesse lugar, não houve o pó das árvores, tudo. Não tem condições de andar de bicicleta porque as árvores engancham na cabeça. O pedestre também não tem condições de andar. Como está essa situação? Muito difícil isso aqui. Não tem quem limpe a cidade, não tem limpeza pública. Isso é uma área que deveria estar totalmente limpa o tempo todo. Porque é a área que o povo pedestre caminha, a área que o ciclista caminha, tem que trafegar, ele é obrigado a estar, ele não dá para passar de bicicleta. Nem de pé não dá, porque a cabeça bate na gente. As árvores batem nas nossas cabeças. É preciso que a prefeitura tome uma providência. O que a gente quer, a população pede ajuda, socorro. Em contato com a equipe do SE1, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro encaminhou uma nota informando que equipes de limpeza, podagem e capinagem estão em atuação hoje mesmo no bairro Marcos Freire 3. Os trabalhos seguirão abrangendo toda a extensão da via principal. A gestão reforçou também que a última ação de manutenção na localidade foi realizada há cerca de um mês, dentro do cronograma regular de serviços. No bairro Aruana, aqui na capital, a reclamação é de um desmatamento em uma área alagada. O telespectador está preocupado com o esgotamento sanitário que está se formando no local. Estamos aqui no condomínio Alameda do Sol, no loteamento Jatiuca, Rua Arlindo Santos, na Aruana, e nós temos aqui um vazamento de esgoto clandestino, que está sendo despejado na lagoa. Esse é um fato. Porém, nós fomos surpreendidos com máquinas da prefeitura que vieram fazer a limpeza dessa lagoa, falando que essa lagoa seria similar à Lagoa de Irmã Dulce, isso é, com lâmina d'água. Saliento que aqui não tem sustentação hídrica, porque aqui é um charco sazonal e nem sempre, e durante o ano não está cheio com lâmina d'água. Então vocês podem observar que o que é que está acontecendo agora com a terraplanagem que eles fizeram. A água, o esgoto está tomando conta da lagoa. O que é que tem que ser feito? Sanar esse esgoto e deixar essa vegetação, porque não vai dar água. Então nós aqui da Aruana, no loteamento Jatiuca e juntamente com os moradores do Alameda do Sol, pedimos socorro porque estão querendo devastar essa vegetação. Eles saíram daqui e foram para o ponto à frente observar, e está a máquina lá fazendo o serviço dela, fazendo o lugar seco. Não tem nada para tirar aqui. A EMURB informou que as ações realizadas na região da Aruana, nas proximidades da lagoa situada na rua Arlindo Santos, atendem a uma determinação do Ministério Público do Estado de Sergipe. Os serviços executados cumprem o que foi definido em audiência pública realizada no dia 29 de abril deste ano, conforme requisição oficial enviada pelo Ministério Público à Insurb em ofício, que solicitou intervenções de limpeza na área e desobstrução de manilhas. Vamos saber agora o que será destaque daqui a pouquinho no Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Gustavo, bom dia, boa tarde, né? Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 dessa segunda-feira. Semana começando, o Globo Esporte recheado de atrações, e uma das atrações é a ginástica, porque as meninas da ginástica, depois de merecidas férias, voltaram a treinar hoje no CT.
elas que conquistaram 2 medalhas importantíssimas, medalhas inéditas no Mundial, inclusive fizeram participação aqui no Globo Esporte, voltam agora as suas atenções na construção de novas séries visando as próximas temporadas. Inclusive, hoje de tarde, as 5 ginastas medalhistas e também a Camila Ferezin e a assistente Bruna Martins vão receber o título de cidadãs aracajuanas por representarem também nossa capital no Brasil e também no mundo, né? A solenidade está marcada para as 4 horas da tarde lá na Câmara de Vereadores de Aracaju. Além disso, o nosso Globo Esporte vai falar também sobre o início do módulo 2 dos Jogos Escolares da TV Sergipe. Começou hoje, né? Começa agora de tarde, os Jogos Escolares da TV Sergipe. Módulo 2, módulo 1 foi sucesso. Teve o Instituto Dom Fernando Gomes como a grande escola campeã e mais de 16 modalidades vão ser disputadas até o próximo dia 3 de novembro e a gente vai descobrir quem vai vencer, qual escola vai ser a grande campeã do módulo 2 dos Jogos Escolares a partir de hoje, Suzane. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Tem também preparação da seleção brasileira para o amistoso de amanhã de manhã contra o Japão. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, logo depois do SE1. Vamos aguardar então, Gustavo. Muito obrigada. Ótima tarde para você. Uma lei aprovada na Câmara de Vereadores de Aracaju dá direito às famílias atípicas a terem acesso à imunização de pessoas dentro do espectro autista em sua própria casa. Para quem convive com as dificuldades do autismo, esse é um benefício que pode aliviar os incômodos provocados pela quebra de rotina e excesso de estímulos sensoriais. O filho de Amélia tem 7 anos e é autista. Levar Noah para vacinar nunca foi fácil. Cada ida à unidade de saúde exige paciência e preparo emocional. Mesmo assim, Noah está com todas as vacinas em dia. É estressante, mas a gente consegue, porque o ambiente do posto de saúde para ele é muito traumático. Posto cheio, sabe, gritaria, muito barulho, para ele é difícil. Normalmente ele não quer. Normalmente eu tenho que inventar uma coisa, ou então eu tenho que fazer de conta que eu vou tomar a vacina junto com ele para ele aceitar. Mesmo com o atendimento prioritário, a espera nas unidades básicas de saúde costuma ser longa, o que torna o momento ainda mais desafiador. Além da prioridade nas unidades básicas de saúde, as pessoas com transtorno do espectro autista também devem ter acesso à vacinação domiciliar. Uma lei municipal já garante esse direito e o serviço deve ser oferecido em breve. Uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde está realizando o mapeamento dos pacientes com autismo para o planejamento e o agendamento do serviço. A assessora administrativa da Rede de Atenção Primária de Aracaju explicou que outras questões também estão sendo analisadas nesta fase de preparação. A gente está fazendo um mapeamento, né, para ver esse público, qual o quantitativo que vai ser atendido. Nós estamos também avaliando quais os imunobiológicos que vão dar cobertura, porque alguns imunobiológicos, como o da dengue, precisam ser realizados na unidade de saúde. E quais são as equipes que vão ser designadas, se vai ser a própria equipe da unidade ou se vai ser uma equipe extra. E o grau do autismo que vai ser coberto. Assim que o planejamento estiver concluído, a Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar à população como ter acesso ao serviço. A assessora reforça a importância da vacinação domiciliar como mais um avanço no acolhimento às pessoas autistas em Aracaju. A equidade é um dos princípios do SUS, então a gente quer que o máximo de pessoas tenha acesso à saúde, incluindo esse grupo de pessoas específico. A gente está tentando dar o máximo adiantamento possível para que possa ser aplicado nas unidades e na população o mais rápido possível. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta, vamos mostrar a peregrinação de fiéis católicos em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Agora, 12h25, o SE1 volta já. Neste final de semana, um pescador fez um desabafo nas redes sociais com relação às mortes de tartarugas marinhas no rio Vaza Barris, na região da Orla Pôr do Sol. O uso de redes tem provocado várias ocorrências. Estão largando rede, atravessada aqui, na frente das casas, que chama a Boca de Barra, certo? Na frente da Ilha do Namorado. Então aí o que acontece? As tartarugas passam por aqui e mais, olha pra isso, olha. Isso é um crime, olha. A bichinha aí é morta, olha. Na rede, olha. Entendeu?
maiada aí na rede aí, ó. Quer dizer, que eles cortam a rede e largam a bichinha já tá morta justamente porque ela maia na rede e não consegue subir para poder respirar, então acaba morrendo. Mais um aí, isso aqui é de muitas que passam morta, cheio de rede assim, ó. Entendeu? Aqui no Vaza Barris, perto da Boca da Barra, isso aqui é rede. Rede que largam, rede grossa, rede fina, que largam aqui atravessada, perto da Boca da Barra. Do ano passado até agora foram registradas cerca de 1.200 mortes de tartarugas aqui em Sergipe. O acompanhamento desses casos, a preservação desses animais e a conscientização da população são trabalhos feitos pelo Projeto Tamar. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Rafael Carvalho. E, Rafael, o que fazer para combater esse tipo de crime, hein? Suzane, a pesca é a maior ameaça às tartarugas, segundo dados do Tamar, e é algo que ocorre, essas ocorrências são registradas em todo o nosso litoral, nas áreas de rios que estão próximas ao encontro com o mar, e se tem ali a ocorrência, o registro, né, da presença de tartarugas. Fábio Lira, biólogo do Tamar e coordenador técnico. Fábio, como se dá na prática essa ameaça às tartarugas por meio da pesca? Então, Rafael, essa ameaça ela é subdividida em algumas categorias. Nós temos tanto a pescaria que ocorre dentro dos rios, foz de rio, como também as pescarias que ocorrem no mar, que a gente vai de arrasto, espinhel. E esse vídeo exatamente ele mostra uma tartaruga presa em um material descartado, que se transforma em uma outra ameaça, não só para as tartarugas marinhas, como para todas as outras espécies que necessitam subir a superfície, respirar e depois retornar, e também para algumas espécies de peixes que são capturados e não conseguem se alimentar e acabam morrendo. Então, a pesca, no mundo inteiro, ela é considerada a principal ameaça para uma infinidade de espécies, dentre elas a tartaruga marinha. E esses animais tanto podem ser capturados ainda vivos. Aqui em Sergipe, por exemplo, nós temos cerca de 600 a 800 tartarugas que encalham mortas em nossas praias todos os anos. Isso é um reflexo, na sua grande maioria, da interação com diferentes pescarias que acontecem tanto no ambiente de rio quanto em alto mar. Nesse sentido, como se dá o trabalho do Projeto Tamar, trabalho de prevenção? O trabalho do Tamar ele é feito de diferentes formas. Então, dentro do rio, a nossa atuação é muito pequena, mas sempre que possível e que a gente trabalha com pescadores nas colônias, a gente informa sobre algumas necessidades, principalmente do uso das redes de emalhe, que é o caso dessa pesca, em locais que estão ali em transição, as tartarugas ficam se alimentando, entrando e saindo do rio. E no mar, a gente tem uma atuação mais forte, porque envolve principalmente as fêmeas que procuram as nossas praias para reprodução, e a gente trabalha tanto de forma a conscientizar, através de monitoramento marinho e conversas diretas com os pescadores, como também em políticas públicas, interagindo com o Ministério Público, principalmente para que, com o Centro Tamar e o ICMBio, para que a gente tente mudar um pouco a política da pescaria de arrasto, que hoje está em vigência. Essa pesca ela é proibida dentro das 2 milhas náuticas, mas que hoje acontece com muita frequência, e a gente tenta sempre conversar nesse sentido, e também é possível utilizar alguns artefatos que fazem a exclusão da tartaruga marinha e de outros animais maiores que acabam ficando presos nessas redes e que, por algum tempo, sem conseguir respirar, eles acabam morrendo. A comunidade pesqueira precisa compreender, se aproximar, né, desse trabalho do Tamar, e entender a importância de manter as nossas tartarugas, né? Por que vocês trabalham tanto nesse sentido, né? Conhecer os dados da ameaça a essas tartarugas. Será que eles conhecem? Vocês sempre procuram estar juntos ali deles para que eles compreendam essa questão? E não somente a ameaça às tartarugas, como você falou aqui no início. Isso, então. Não só as tartarugas, como há várias outras espécies que vivem no ambiente marinho e dentro dos rios. E daí o que acontece? A gente sempre conversa. Muitos pescadores, inclusive esse do vídeo, ele mostra e fala sobre a importância de evitar resto de material de pesca solto, né, que ele vai matar uma série de outros animais, como também as próprias redes que podem ser colocadas em locais indevidos. Então, muitos pescadores têm consciência disso. Outros também têm a consciência, sabem da proibição, no entanto, eles identificam aquele momento que o rio está secando ou o rio está enchendo e colocam essas redes em pontos estratégicos para que consiga pegar uma maior quantidade de pescado. Só que, claro,
isso traz um problema ambiental, não só para a tartaruga marinha, como para várias outras espécies que estão ali transitando naquele ambiente no qual ela se alimenta e depois ela retorna para o mar aberto. Então, é muito importante o pescador ter essa consciência e fazer o uso correto da prática, não só o local em que ele deixa a rede, mas também o tamanho da malha. Isso vai interferir muito no total e no tipo de material de pescado que ele vai acabar capturando nessa sua rede de pesca. Ok, muito obrigado pelas informações, coordenador. Suzane? Importante, né? Importante alerta esse. Muito obrigada, Rafael. Agradecer mais uma vez ao biólogo Fábio Lira. Muito obrigada, bom trabalho. Criminosos estão enviando arquivos por um aplicativo de mensagens, se passando por contatos conhecidos. Ao abrir, o vírus se espalha e envia o mesmo conteúdo para todos os seus contatos. Por causa disso, a Secretaria da Segurança Pública emitiu um alerta. A repórter Ana Fontes tem mais informações. Ana, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos. Isso, ainda a SSP não registrou nenhuma denúncia, né, com prejuízos em relação a isso, mas tem relatos e, por isso, a SSP resolveu fazer esse alerta em relação a essa possibilidade, né, desse arquivo ser aberto e contaminar aí, por exemplo, o seu computador. A gente conversa a partir de agora com o diretor do DEPATRE, o delegado André Baronto, né, que saiu com esse alerta justamente porque teve alguns relatos em relação a isso. Doutor Baronto, boa tarde. Como o senhor suspeitou de que realmente é um ato que pode levar, por exemplo, a uma captura de dados no computador através dessa ação? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente sempre pesquisa, né, sempre está se atualizando em relação aos novos vírus e aos novos perigos que ocorrem no mundo cibernético. Então, nós detectamos essa situação, que é um arquivo .zip, que é enviado através do WhatsApp web ou WhatsApp desktop, que são aqueles utilizados no computador, né? As pessoas que utilizam o Windows no computador. Ele não é disseminado através dos celulares, mas sim do Windows no computador normal, se a seção do WhatsApp web estiver aberta ou do WhatsApp desktop. Ou seja, vamos dizer, menos grave, vamos dizer porque a pessoa com celular, esse espalhamento aí seria muito mais rápido, mas no computador é preciso tomar todo o cuidado para que não abra não só abrir, mas abrir e executar aquele arquivo. Isso, o grande problema desse vírus é o efeito em cadeia. Então, a pessoa que baixa esse arquivo .zip, descompacta e executa, ela automaticamente vai enviar esse vírus para todos os contatos que estiverem no seu WhatsApp web ou WhatsApp desktop. Então, torna esse efeito em cadeia muito perigoso. Nós não detectamos ainda prejuízos ou especificamente qual seria o dano causado. A gente sabe dessa propagação e as empresas de tecnologia, de segurança, elas estão investigando para verificar o real dano. Mas é possível que ela se instale nos navegadores da internet, e aí ele pode capturar as suas informações, dados de bancos, dados de sites que você acessa, dados pessoais, né, do usuário, e com esses dados, aí sim, é possível que esses dados sejam comercializados ou utilizados por alguém para aí sim causar um grande prejuízo. Ou seja, sempre ter essa cautela, né, doutor Baronto, em relação a abrir esse tipo, porque nesse caso está vindo essa mensagem para uma pessoa que você conhece, uma empresa, como o senhor disse, que tem costume de estar em contato com a pessoa, e isso deixa aquele usuário em dúvida, né? Essa é a grande diferença também. Nos outros casos, dos golpes mais comuns, a gente alerta, olha, se o número não for da pessoa que você conhece, não faça nenhum tipo de transferência. O problema desse vírus é que ele é encaminhado dos seus contatos. Então, de uma pessoa que você conhece, de uma empresa que você trabalha, que você utiliza do serviço, ou até mesmo de uma instituição pública. E aí você recebe esse arquivo, não está esperando o arquivo, não faz a devida checagem e aí clica nesse arquivo e aí passa a ser infectado. Então, o grande problema é que você recebe esse arquivo de uma pessoa que você conhece. Então, a orientação é que antes de abrir, se ficar curioso, que pelo menos cheque com essa pessoa que está te mandando se realmente é um arquivo, né, normal, que possa ser aberto. A ideia e a sugestão é que não clique, né, em nenhum arquivo .zip que você receba que você não está esperando. Mas, se você estiver realmente esperando um arquivo .zip e receber, entre em contato
com a própria pessoa que você recebeu, porque não há uma subtração do WhatsApp. Esse WhatsApp não vai ficar na mão do golpista, vai ficar na mão da própria pessoa que você conhece. Então é possível você continuar mantendo contato com ela e confirmar se realmente ela enviou aquele arquivo ou não. Então, você ter sempre cautela, né? É importante ter sempre cautela, é importante sempre estar checando as informações, manter a tranquilidade, nada é urgente ali na internet, tem que ter muita tranquilidade e aí sim você vai conseguir evitar cair nesse tipo de golpe. Já agradece os esclarecimentos, né, dado pelo diretor do DEPATRE, o delegado Baronto, trazendo, né, Suzane, essas informações, as pessoas ficarem em alerta, porque eles ainda estão nesse começo de investigação, pode acontecer aí de ser um vírus até mais perigoso de roubar dados, então é melhor prevenir, com certeza, né? Suzane. Todo cuidado é pouco, porque são várias formas, né, de aplicar golpes, infelizmente. Ana, muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, agradecer a participação do doutor André Baronto. Muito obrigada. Vamos agora falar sobre a apreensão de drogas, hein? Leonardo Barreto, de volta aqui ao SE1. Teve mais apreensão este fim de semana? Mais apreensão, Suzane. Essa foi no município de São Cristóvão. Um motorista de aplicativo, ele foi preso com mais de 35 quilos de maconha. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso, né, por tráfico de drogas e ele foi flagrado durante uma abordagem. Ao revistar o carro, os policiais encontraram inicialmente 2 tabletes de maconha. O restante da droga, segundo a polícia, foi encontrado na casa do suspeito e em um sítio alugado por ele. Também foram apreendidos no sítio 2 balanças de precisão e material para a embalagem dos entorpecentes. E olha, Suzane, acontece agora no Fórum Gomercindo Bessa, aqui na capital, a segunda audiência de instrução do processo relacionado à tentativa de homicídio contra um militante do Partido dos Trabalhadores durante a campanha de outubro de 2024. A previsão é que hoje sejam ouvidas 6 testemunhas. Até o momento já foram ouvidas 4. 4 réus respondem ao processo. À época, o militante foi arrastado no capô de um carro por cerca de 4 quilômetros do conjunto Augusto Franco até o bairro Orlando Dantas. Esse é um caso que a gente segue acompanhando, repercutiu bastante na época do ocorrido e a gente vai seguir acompanhando. Só reforçando, agora a segunda audiência de instrução, o processo segue em andamento. E olha, nesse final de semana, numa loja da rua José do Prado Franco, aqui na região do Centro Comercial de Aracaju, o que era para ser apenas uma promoção do Dia das Crianças, acabou em tumulto e a Polícia Militar foi acionada. Essas imagens circularam nas redes sociais e mostram uma confusão generalizada na frente do estabelecimento, inclusive com pancadaria. Apesar disso, o relatório feito pela Polícia Militar informa que durante o tempo em que as guarnições permaneceram no local, não foram identificadas vítimas de agressões físicas. O relatório informa também que a PM foi acionada pela gerente da loja, que temia danos ao patrimônio e à integridade física dos funcionários. E que assim que as guarnições chegaram, encontraram uma grande aglomeração na parte externa e foram informadas que o motivo seria uma promoção alusiva ao Dia das Crianças. Quando a polícia estava avaliando como seria possível fazer a abertura, a população invadiu a loja e acabou danificando a porta e também algumas mercadorias. O relatório da polícia, né, informou ainda que as guarnições orientaram a gerente a registrar um boletim de ocorrência, uma situação que lamentável, mostra uma completa falta de educação e de respeito. Verdade, era para ser uma promoção, né, com direito a todos, mas enfim. Acabou nessa confusão toda aí. E olha, Suzane, antes de me despedir, vamos registrar aqui o que aconteceu ontem no município de Laranjeiras. É que as ruas foram tomadas por milhares de pessoas que participaram de mais uma edição da tradicional festa dos lambissujos e caboclinhos. Essa é uma festa já tradicional lá no município, que atrai todos os anos milhares de sergipanos. É uma das maiores apresentações teatrais ao ar livre do Brasil. A cidade se divide em 2 grupos, o dos lambissujos, representando os negros, e o dos caboclinhos, representando os indígenas. O cortejo retoma de forma lúdica as batalhas entre negros escravizados e indígenas domesticados pelos senhores de engenho do Brasil colonial. A batalha é uma representação das investidas dos indígenas
nos quilombos, a mando dos capitães do mato. Essa é uma manifestação já que acontece há muitos anos e que movimenta bastante o município de Laranjeiras. É muito bonito de ver, né? E é importante a gente ver que essa tradição segue sendo mantida por lá. Se mantém, importante realmente. Léo, muito obrigada pelas informações. Ótima tarde para você. Ótima tarde, ótima semana. O domingo também foi de homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Sergipe, a cidade do Agreste, que leva o nome da padroeira do Brasil, reuniu mais uma vez milhares de fiéis em romaria. Uma cidade de 9.000 habitantes, de acordo com o IBGE, mas nos dias 11 e 12 de outubro recebe uma população 20 vezes maior. Nossa Senhora Aparecida fica a 99 quilômetros da capital sergipana. Está nas portas do sertão. Quem vem todos os anos para cá acredita que o volume de romeiros é sempre maior. Desde mais de 20 anos que eu acompanho essa festa e é uma tradição minha de acompanhar. A cada ano que passa ela cresce mais. É uma festa muito brilhante, muito representante. Tradicionalmente, a romaria, há 22 anos, começa no povoado Queimadas, localizado a 7 quilômetros de Aparecida. A movimentação começou nas primeiras horas do domingo e se estendeu durante todo o dia, com milhares de romeiros caminhando na rodovia estadual SE 175. Entre os católicos, são comuns histórias de milagres pela intercessão de Nossa Senhora. Se a graça alcançada for em uma criança, veste de anjo. A Lorena veio vestida com um manto azul da mãe de Jesus. A mãe dela disse que foi para agradecer uma graça alcançada. Há 6 anos atrás, eu vim com ela, eu pedi, se ela fosse me dar um filho, eu queria que ela me desse uma menina. Se ela me desse, eu vinha com ela toda vestida, e ela me deu. Um ano depois, eu descobri que eu estava grávida. Ela me mostrou 3 vezes no sonho que eu ia ter uma menina. No ano passado, foram 150.000 romeiros que conseguiram chegar até a cidade de Nossa Senhora Aparecida. Desta vez, uma estimativa ainda maior, 180.000 pessoas em peregrinação para homenagear a padroeira do Brasil. Muita gente com os pés descalços. Todos os anos eu venho agradecer, é uma graça, 8 anos de romaria, até na pandemia eu vim. É como se a cidade literalmente parasse para receber tantos visitantes. É muito bonito de se ver, é gratificante, muita gente vindo aqui na festa de Nossa Senhora Aparecida, muitos romeiros, a pessoa fica muito feliz. Nosso coração se enche tanto de alegria que não cabe nem tanta alegria da nossa fé que temos aqui em Aparecida. Ver essa multidão de gente e agradecer que mais um ano de vida estamos aqui presentes, né, com esses filhos de Deus, né, que nós somos todos os filhos de Deus, é de se emocionar mesmo. Os romeiros são de várias cidades sergipanas e até de outros estados. A Ivaneide veio de Cumbi. Tudo que eu peço a ela com fé, eu alcanço. Entendeu? Então é por isso que eu estou aqui. Entendeu? A gente tem que pedir com fé e agradecer, porque a gente é um pecador. Entendeu? E a mãe e um pai só quer um bem para o filho. Entendeu? Então todo sacrifício aqui é pouco para ela. No meio da estrada, durante a romaria, uma parada para entoar um hino. Sem perceber, me veja rezar. São romeiros da cidade de Frei Paulo. Eles caminharam 25 quilômetros. Saímos de Frei Paulo, percorremos os povoados e chegamos à entrada ali e estamos firmes na fé com Nossa Senhora, com toda a nossa equipe lá do município de Frei Paulo. Quando os peregrinos chegam nas portas de Aparecida, a todo momento ouvimos rojões. É uma forma também que os romeiros têm de agradecer a Deus pelas bênçãos. Bênçãos de trabalhos, bênçãos de família, saúde, paz, muitos livramentos na vida que a gente passa no dia a dia, né? Só tem a agradecer a ela e a Deus, né? A cidade tem as ruas tomadas de visitantes. Não dá para passar de carro ou motocicleta por aqui. Encontramos muitos vendedores ambulantes, todos eles de outras cidades e até de outros estados, vendendo terços e imagens de santos. Sou do Juazeiro. Está gostando da festa? Gosto. Sempre eu venho para trabalhar, mas também para olhar a santa e o pessoal. Aqui é muito acolhedor, pessoal. Assim que os romeiros chegam à cidade, procuram logo na avenida principal
a imagem gigante de Nossa Senhora Aparecida. O pórtico, ornado com flores, recebe a todo momento centenas de pessoas. Depois de caminhar tantos quilômetros, os romeiros fazem fila para colocar uma fitinha perto da imagem, tocar no manto e fazer uma oração. Um momento de emoção para muitas pessoas e de reflexão também. Agradece por muitas bênçãos que a gente alcança, pede mais bênçãos, né, para nossa família. Você já veio outros anos? Já vi uns 3 anos. É aqui também, logo atrás da imagem, que muitas pessoas acendem velas para mais um momento de oração. Daqui, os católicos seguem até a igreja matriz. Como foi um domingo de sol forte, muitas pessoas aproveitaram a sombra das árvores na praça. Outras preferiram entrar no templo para descansar um pouco e continuar suas orações. Mas é do lado de fora, perto da igreja, onde se concentra a maior quantidade de fiéis. Todas as missas campais no decorrer do dia aconteceram aqui. Os romeiros cantam, erguem os braços em louvor, enquanto o sacerdote prepara a comunidade para a próxima missa. A oração não para, até porque aqui está também a imagem peregrina que acompanhou os romeiros durante a procissão dos 7 quilômetros. Aqui em Aracaju também foi realizada uma peregrinação que já é tradicional para os fiéis católicos. A concentração foi no bairro Siqueira Campos, zona oeste da capital, onde teve a alvorada festiva às 5 horas da manhã e missas na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Em seguida, os fiéis iniciaram a caminhada por cerca de 5 quilômetros, debaixo de sol forte, entoando cânticos até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Bugio, na zona norte da cidade. O momento foi marcado por demonstrações de fé e muita emoção dos fiéis. O G1 Sergipe tem uma reportagem mostrando as homenagens que dezenas de fiéis fizeram ao longo do trajeto. Para conferir é só acessar o nosso portal de notícias. A semana começa e você pode ajudar os tutores a reencontrar os amigos pet que desapareceram. O quadro Bicho Solto chega com relatos de busca para contar. Gente, Sasha é essa cadelinha fofa que está desaparecida da casa onde mora desde o dia 25 de setembro, no bairro Lamarão, na zona norte de Aracaju. Se você souber de qualquer informação sobre a Sasha, por favor, ajude essa família tutora ligando para 99132-0572 ou 98843-5584. Odin é esse cãozinho fofinho que está desaparecido da casa onde mora no bairro Getúlio Vargas, na região central de Aracaju. Ele é o melhor amigo de uma idosa que está sentindo muita falta dele. 996287580 é o contato para ajudar o Odin a voltar para casa, minha gente. Essa calopsita aí foi encontrada em um condomínio no bairro Suíça, na zona sul de Aracaju. A pessoa que está cuidando dela quer localizar os tutores. Se você sabe alguma informação que possa ajudá-la a voltar para casa, então ligue para 98809-0958. Zeldo é esse gatinho que sumiu da casa da família tutora no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. Ele é muito dócil e tem 14 anos de idade. 999-945783 é o número para informar onde ele está. Essa outra calopsita sumiu da casa onde mora e está deixando a família tutora desesperada, minha gente. O pessoal quer muito localizar essa amiga, que era a alegria da casa. Se você sabe onde essa lindinha está, então ligue para 998176142. Gente, o cãozinho Krypton continua desaparecido da casa onde mora no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Ele é muito dócil e está fazendo muita falta à família tutora dele. 999493615 é o contato para quem puder ajudar esse lindinho a retornar para casa. Uma das principais tradições populares de Sergipe ganhou as ruas da Avenida Paulista durante o primeiro Festival de Cultura Popular de São Paulo.
As anáguas brancas rodopiaram pelas ruas de São Paulo e encantaram. Uma das tradições mais autênticas de Sergipe, o grupo Parafusos de Lagarto ganhou as ruas da capital paulista durante o primeiro Festival de Cultura Popular de São Paulo. Uma programação que reuniu mais de 50 atrações de todo o país. Foi uma oportunidade de mostrar parte de uma riqueza cultural que em Sergipe é transmitida de geração em geração. Também teve quadrilha. A quadrilha junina Raio da Cilibrina se apresentou na Avenida Paulista e no Centro Cultural São Paulo e coloriu as ruas com o brilho, o figurino e a alegria de nossos festejos juninos. Há muito tempo eu quero encontrar você. E o Grupo Parafusos é uma manifestação cultural única aqui no estado. A origem relembra o período colonial e simboliza a resistência dos escravizados. A gente tem uma reportagem sobre esse patrimônio histórico, cultural e imaterial de Sergipe. A Casa Simples, no município de Lagarto, a 75 quilômetros da capital, Aracaju, guarda uma história que atravessa gerações e é bem conhecida dos sergipanos. Quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos a torcer e a distorcer. Dona Ione canta enquanto passa as anáguas com muito capricho. Essas saias já foram moda no Brasil colonial. Dava volume e escondiam a transparência dos vestidos das mulheres ricas daquela época. As madames, né, das donas das fazendas, elas andavam tudo chique, linda, maravilhosa, né, com as anáguas que as escravas, elas costumavam assim, passar, botar goma e ia com goma. A gente segue o mesmo costume. Depois de passar pelas mãos da guardiã, as anáguas ficam impecáveis. E o que já foi símbolo de luxo, hoje veste os personagens do Parafusos, um dos grupos folclóricos mais marcantes do estado. O grupo é formado por homens que parecem voltar no tempo a cada apresentação. Roda, roda, parafuso, eu quero ver. Roda, 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 parafuso, eu quero ver. Roda, 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 parafuso, eu quero ver. Roda, roda. Eles reproduzem por meio da dança o momento em que grupos de escravizados atravessavam os canaviais disfarçados de assombração para fugir das fazendas. Todos vestidos com as anáguas que estavam nos varais. Roda, roda, parafuso, eu quero ver. Roda. Eles reproduzem a mesma dança dos escravizados que atravessavam os canaviais disfarçados de assombração para fugir dos feitores. E assim, o que nasceu como estratégia de sobrevivência se transformou em um dos símbolos da cultura de Sergipe. Parafuso veia, parafuso veia, parafuso veia. Com isso eles pareciam fantasmas, né? Naquela época não tinha energia, não tinha eletricidade, então para tentar fugir daquele sofrimento, eles vestiam as anáguas e saíam rodopiando pelos canaviais. E aí quem via naquela noite pensava que era assombração. Com os rostos pintados e as anáguas branquinhas, eles giram sem parar, por isso o nome Parafusos. Cada giro é memória e celebração da liberdade. O grupo é patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado. Das lavouras às praças, uma tradição ressignificada que resiste ao tempo. É uma riqueza cultural muito grande, né, que nós temos aqui na nossa cidade, no estado, né? É uma representatividade forte, por ele ser o único, né, nessa manifestação e por ser nosso. Genison está prestes a se formar em odontologia, mas garante que nunca vai deixar de ser parafuso. O parafuso veio antes da odontologia, já faz parte da minha vida, faz parte da minha história e da nossa história, inclusive. E eu não pretendo abandonar, assim, até enquanto eu estiver vivo, né, e conseguir girar, eu quero estar presente no grupo. Venha ver os parafusos a torcer e a distorcer. Muito bonito mesmo, hein? O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.
SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.